Buenas. Like, o joinha e o canal. Vai ajudar muito. Com toda a humildade eu peço, porque vai nos ajudar a cada vez mais a oferecer qualidade para vocês que estão aí do outro lado da tela. Hoje o assunto tecnicamente seria um prosseguimento daquele texto sobre o Império Norte-Americano que está perdendo a sua hegemonia diante o inequívoco crescimento de outros países, como a China, a Índia, a Indonésia, o próprio Brasil. E a história registra que cada momento em que o país hegemônico daquela década, daquela época, gera transtornos até mesmo violentos e guerras. A diferença, e eu já disse num dos meus vídeos, a diferença é que agora uma apertada de botão de cor vermelha pode desencadear um conflito mundial. Isso já está sendo dito agora. O personagem que eu acrescento neste tema hoje sobre o Império Norte-Americano, a sua queda e as dificuldades por que passa a democracia nesse modelo econômico denominado capitalismo, que chegou ao seu máximo através da globalização, que nos permite nos comunicarmos instantaneamente em frações de milésimos de segundo. A pessoa que eu acrescento é o Macron, presidente da França, que em declarações de ontem e anteontem, pura e simplesmente ameaça a bomba atômica em cima da Rússia, para evitar que a Rússia ocupe os territórios que já eram dela, porque eles falam russo desde priscas eras, desde muito antes da Primeira Guerra Mundial, aquela área era russa. Mas a OTAN, um dos líderes da OTAN, que é uma organização do Tratado Atlântico Norte, um dos líderes da OTAN é o presidente francês. Só que eles não têm recursos. E os recursos que eles podem conseguir é com os Estados Unidos. E o Trump já disse que não dá mais recursos para a OTAN, nem para a União Europeia, para fazer e jogar bombas e mandar armas e soldados mercenários invadir a Rússia ou tirar a Rússia daqueles pedaços que ela ocupa na Ucrânia. Vai daí que o mundo está em ebulição. Nós temos que ser hoje, sinceramente, por tudo que eu tenho lido, ouvido, tenho ciência de que eu posso ter muitas inconformidades contra o meu pensamento político, filosófico e social. Agora, eu sou absolutamente correto nas minhas análises, porque elas se fundamentam em estudos. Eu estudo muito, eu pesquiso muito, eu ouço todos os lados, os vários lados. Eu não só ouço dois lados, eu ouço vários lados para poder produzir um vídeo à altura da qualificação daqueles que me escutam e que me veem. Então esse é mais um texto que é difícil explicar certas coisas, porque isso envolve o bem-estar dos povos, envolve a situação de finanças de países, envolve a estrutura pela qual repousa a democracia. Isso é um bolo todo que está sendo batido agora, muito batido. Então uns querem continuar as guerras, como o presidente Macron, e outros querem fazer cessar as guerras por um motivo muito simples, isso eu já disse. Por que o Donald Trump, assim, de repente, ele virou contra a indústria armamentista, que ele dá sustentação? E não é agora essa a questão. A questão é que os Estados Unidos se exauriu. Os recursos que ele tinha se foram para as guerras. Para os Estados Unidos, para vocês saberem, basta acessar qualquer plataforma, o Google, por exemplo,
Ali tem mais de 200 guerras que os Estados Unidos está envolvido e esteve envolvido desde que ele se declarou independente lá em 1776, se não me engano. Então, são guerras e mais guerras, isso além de... E as perdas humanas, as famílias que foram destroçadas. Então, os países da Europa, a Europa, por exemplo, é um continente quebrado. Quem vai para a Europa agora, a Europa, aliás, ela vive de turismo, porque ela não produz nada, não tem nada. Ela depende do gás, dependia do gás russo. O que eles fizeram? Explodiram o Nord Stream e explodiram. Era o gás que vinha da Rússia, passava na Ucrânia e chegava na Alemanha, e da Alemanha era distribuído para os outros países da Europa. Pois explodiram esse gás. E agora? A dificuldade que eles estão... Onde é que eles estão comprando o gás? Estão comprando o gás dos Estados Unidos, mas é o triplo do preço. Então eles estão quebrados também. A Europa está quebrada. E não sou eu que estou dizendo. São milhares de pessoas que trabalham os mecanismos de redes sociais que dizem isso. São autoridades ilustres, especialistas, pessoas que estudaram a economia dos povos, a maneira como eles estão se desenvolvendo, como cresceram, como agora estão decaindo. Então, algumas coisas aqui eu anotei, por exemplo, não é que a guerra esteja a serviço da política. A guerra é a política. Por exemplo, por que o nosso país hoje ele sofre? Porque nós não temos uma bomba atômica. Nós não temos o poder de dissuasão. Agora, eu sei, pelas informações que eu tenho e que eu estudo, que se nós quisermos, nós produziremos a bomba atômica. Em questão de 1 ano, 2 anos. Porque todos os elementos, os produtos, sem falar nas riquezas em urânio, terras raras, lítio, tudo, nióbio, tungstênio, molibdênio, tudo nós temos. Na verdade, nós já temos a bomba atômica. Só que não é interesse do Brasil, pelo estilo da nossa diplomacia, dos governos que passaram no nosso país, nós defendemos diplomaticamente a neutralidade. Nós defendemos a paz. Algum país tem que ter juízo nessa hora de que todos estamos sujeitos a uma hecatombe mundial, uma catástrofe mundial, bombas nucleares para lá e para cá. Então o continente americano, que nenhum país aqui do continente sul-americano tem bomba. Então, em tese, nós estamos fora de uma eventual guerra nuclear. A guerra nuclear está programada para acontecer na Europa, na Rússia, China, Índia e Estados Unidos, porque todos eles estão armados até os dentes. A Rússia, tem uns que podem até dizer que estou defendendo a Rússia. Não, eu não estou defendendo ninguém, eu defendo a paz. Acontece que na Rússia não deixaram para ela outra alternativa a não ser se defender e invadir a Ucrânia, porque se a Ucrânia entrasse na OTAN, seria mais uma com ogiva nuclear nas divisas, ao redor, nas fronteiras com a Rússia, para defender a sua soberania, não teve outra saída a não ser guerrear. Mas independente disso, vamos me ater já nesse fim de vídeo com a pessoa do Macron. Claro que a cobiça e a ganância nos últimos governos, em todos os governos, é o que define a democracia atual. Não há muito sentido nos últimos governos, tanto na Europa, principalmente na Europa e Estados Unidos, um sentido de bem-estar social, felicidade geral do seu povo e da nação. Não, eles só querem saber de guerra, expansão, territórios. O Trump agora que está nessa de paz, né, promover a paz entre a Ucrânia e a Rússia, o que quer o Trump? Ele quer comprar a Groenlândia, quer tomar parte do México, quer invadir não sei quem, outros estados soberanos, quer dar força ainda mais para Israel, não permitem ainda que Palestina tenha o seu estado. Então, nós não defendemos esse tipo de política de tipo gendarme. Não, eles mandam, eles são mais poderosos do que os outros, então eles têm que mandar e nós temos que obedecer. Não é assim. Por exemplo, agora sim falo no Macron. Macron quer invadir a Rússia. Já mandou alguns especialistas para lá, todos, lamentavelmente, foram mortos na hora. Porque, claro, a Rússia conhece a Ucrânia como a própria Rússia porque pertenceu a ela.
O pessoal lá fala o idioma russo. Então, o contato que o nacional lá, o que mora na Ucrânia, ele faz contato com o celular via satélite, manda informação para a KGB lá, para a Rússia, e já vem a bomba milimétrica, cirúrgica, em cima desse batalhão, ou desse regimento, ou desse avião, e tudo eles fazem isso. Pois ele quer invadir a Rússia. O Napoleão, ele está despótico que é, ele perdeu as eleições na França, conseguiu por um milagre ainda estar dirigindo a França, porque ele nem a maioria ele tem no Congresso. Ele não se lembra de que o Napoleão também invadiu a Rússia. E perdeu, o Napoleão perdeu quase 300 mil pessoas, soldados, ele perdeu nessa invasão na Rússia em 1812. A Alemanha também invadiu a Rússia, perdeu também. Aliás, quando a Rússia ganhou da Alemanha, praticamente decidiu a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia era parceiro dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. A Rússia era aliada nossa, dos países aliados, Brasil inclusive. Mas agora todo mundo é inimigo da Rússia. Então, por esse tipo de mensagem, é uma loucura que estão fazendo, porque eles querem fazer a mesma coisa, guerras, achando que vão obter resultados diferentes. Não, eles semeiam ódios, ressentimentos, então estão colhendo fome e miséria. Então o mundo está nessa desordem por causa dessa ânsia, cobiça, essa corrida armamentista para desovar os depósitos e depois criar mais outros tipos de armamento, inclusive a laser. De 2 a 5 anos, a minha previsão, com base em estudos de científicos que eu estou fazendo, de 2 a 5 anos, vai ser comum pelos céus máquinas e aviões a laser se atirando um contra os outros. Então é isso que nós queremos. Nós queremos paz, que os governantes atuais que se dizem democráticos criem juízo. Só isso. Até.